Pois é, hoje não deu para os comandados do Dorival. Grêmio 2, São Paulo 1. Jogo complicado realmente, né? Jogo fora de casa. A gente sabia que era um adversário difícil. Aliás, viremos, né, agora com uma sequência difícil no Brasileirão. Mas é isso. Ok, vamos lá falar desse jogo. Começar pela escalação, vai. Foi uma mudança tática, né? Entrou com uma linha de três o Dorival, então foi Rafael, os três zagueiros Alan Franco, Arboleda e Beraldo. Depois nas alas Rai Ramos e Caio Paulista. O Pablo Maia, comi bola aqui, não coloquei o Pablo Maia. O Pablo Maia foi o primeiro volante, mas à frente a gente tinha o Rato, o Alisson e o Araújo, e com o Caleri no comando de ataque. Jogo, um time mexido, né? Esse esquema diferente. Particularmente, eu não gosto de mudanças táticas assim em grandes jogos, né? Em jogos difíceis. Eu sei que, né, o time do São Paulo não tem tempo para treinar, convenhamos, né? O Dorival reclama disso daí, né? Basicamente, ele teve até agora mais jogos do que treinos e vai continuar nessa toada até a parada para a data FIFA. Aí sim, né, a gente terá alguma folga. Acho que são 10 dias de folga, né? E praticamente. Eu não lembro agora se teve algum. Eu não vi como é que foram as outras seleções. O Caleri certamente não foi convocado, o Neves também não foi. Não vi se a Arboleda ou o Mendes foi chamado pela seleção e se o Orejuela foi chamado também, pouco importa. Então, provavelmente terá o time completo, né, o elenco completo para treinar e também tem esse lance de poder recuperar alguns, né, atletas que estão machucados agora. Então, é de se imaginar que o time deve melhorar, né, nesses 10 dias depois da data FIFA, mas até lá a gente teve, né, já o jogo de hoje, terá o jogo agora contra o Tolima e depois é contra o Palmeiras. Eu acho que são esses 3 jogos mesmo, vou até confirmar se é só isso, né, mas se eu não me engano são esses 3 jogos. Exatamente, ó, no domingo dia 11 a gente pega o Palmeiras às 4 da tarde em casa e depois volta a jogar só na quarta-feira contra o Atlético Paranaense também em casa. Então, além de tudo isso, são 10 dias aqui em São Paulo, né? E, bom, muito bom. Certo, e depois a gente tem jogo contra o jogo meio de semana agora, é quinta-feira contra o Tolima às 7 horas da noite, também no Morumbi. 3 jogos seguidos em casa, nada mal, não? Mas, bom, vamos falar dessa partida. O primeiro tempo foi desastroso, tá? Desastroso. Só terminar de explicar. Eu não gosto muito de mudanças táticas contra grandes times, né? Contra times. Eu sei que o Grêmio não vai brigar pelo título brasileiro, né? Mas é um time bem interessante, é um time bem estruturado, com um técnico que conhece esse elenco, que ajudou a montar essa filosofia de jogo. E, bom, é de se preocupar mesmo, é de saber que você vai ter um jogo complicado lá. O São Paulo, apesar de ter saído com 2-1, poderia ter sido um 3-1, é bem verdade, mas também poderia ter sido um 2-2. O segundo tempo foi bem interessante. Então, foi o que teve, foi o que deu pra fazer. Eu, né, tô gravando aqui logo depois do jogo. Eu não via, então, obviamente, eu não vi a entrevista coletiva do Dorival. Eu não sei se ele tem alguma explicação plausível, né, pra trazer esses 3 zagueiros, o que ele pensou. Particularmente, eu não gostei. Mas eu não coloco na culpa da escalação, do esquema tático, né? Essa derrota. Eu acho que o time foi, assim, mal. Mal. Especialmente no primeiro tempo. Foi um time que, olha, sofreu e bastante, viu? Bom, falar. Os nossos alas deixaram muito espaço nas costas. Não, a gente não conseguiu cobrir. Claro que a gente pode imaginar, mas é porque o esquema é novo, treinou pouco. Pô, pode até ser, mas era erro de corrida mesmo, sabe? Era tipo, era nítido que eles tinham que correr naquela direção e cobrir o espaço. E não faziam isso daí, não cobriam aquele espaço. E aí não dá pra colocar realmente na conta do esquema tático, né? Eu já falei isso daqui. Futebol no final né, no final do dia, né? No último caso, futebol é a atitude dos atletas. Futebol é a tomada de decisão dos jogadores, né? É muito além de esquema tático, de qualquer coisa do tipo. O que mais importa são os atletas rendendo em campo, o que eles estão fazendo em campo. A tomada de decisão deles. E eu acho que muitas vezes a gente falhou nessa tomada de decisão. Talvez se tivesse um segundo volante no meio, a gente pudesse ter tido uma melhor cobertura
dessas laterais. Mas realmente os passes vinham muito fáceis entre os alas e o zagueiro por aqueles lados, né? Seja o Beraldo pela esquerda, ou seja o Alan Franco que fazia a zaga pela direita, o Arboleda ficava como líbero, né? Mas entre o Rai Ramos e o Alan Franco, e entre o Caio Paulista e o Beraldo, tinham muitas linhas de passes ali e facilmente o Grêmio colocava a bola naquele lugar. Realmente é puxado, né? Puxado. E convenhamos, por mais que esse time não tivesse, não viesse jogando, né, com três zagueiros, pelo menos quando o Dorival entrou, foi a primeira vez que ele colocou uma linha de três na zaga. No ano a gente já jogou dessa forma com o Rogério Ceni e esses jogadores já jogaram dessa forma N vezes, né? Assim, o Beraldo e o Arboleda aqui no São Paulo há anos, né, jogam dessa forma. O Caio Paulista, o Alan Franco, o Rai Ramos, todos eles sabem como é que se joga quando você tem três zagueiros. Mas as movimentações não foram as melhores possíveis. Voltando a frisar, eu não sei o porquê que o Dorival escolheu isso. Eu não consegui realmente. Eu não sei se ele tentou replicar, né? Tem algumas ideias assim de você espelha a tática e aí tudo se define em duelos individuais. Pode ser, não sei se foi essa a ideia, ou se era uma questão de desgaste, né? Lembrando que ele não usou o Gabi, mesmo quando ele tirou essa linha de três zagueiros, ele não colocou o Gabi em campo. E também ficaram no banco o Mendes e o Luan, não entraram na partida, mas enfim, né? Enfim, pode ter sido alguma coisa a ver com preservar o Gabi. E eu não sei, o Pablo Maia me preocupa muito. Eu acho que ele tá jogando muitos minutos e tá precisando de um descanso, sério, porque, pô, era melhor. Tipo, eu sempre acho, né, que é melhor você, às vezes, deixar alguns pontos no caminho, tipo, perder, como a gente perdeu hoje, e dar um descanso pro atleta, porque se a gente perde o Pablo Maia por 2, 3 meses, a gente sabe que corre o risco de perder vários e vários pontos. Então é melhor perder um jogo do que perder vários jogos. Né? Eu pelo menos vejo assim, mas enfim. Tem que confiar, né, na comissão técnica, na equipe médica, se os exames estão dando que ele tem condição de jogo, então tudo bem. Mas me preocupa o número de jogos seguidos que ele vem fazendo. Tem que dar mais descanso para o menino. Vejamos agora quinta-feira. Eu acho que ele vai jogar. Eu acho que a gente vai com força máxima, porque o Dorival quer garantir logo essa classificação. Voltando a dizer, é coisa que eu não concordo. Eu acho que a Sul-Americana deveria ser completamente escanteada, mas não sou eu que defino isso daí, e eu tenho que respeitar a opinião, né, dos outros. Tipo, eu acho isso, o outro acha o oposto. Não tem certo e errado nesse caso. Mas a gente, como torcedor, tá muito mais preocupado com o Campeonato Brasileiro do que com a Sul-Americana, a classificação. Se não foi eliminado na primeira fase, bom, primeiro que não seremos eliminados, né? Mas se fosse, supostamente, dane-se. Pois bem, agora indo pro jogo em si, né? Pro que importa, o Grêmio conseguiu muito espaço. O Soares ele flutuava facilmente no primeiro tempo e conseguia armar o time, né? Só que o São Paulo, mesmo não tendo tanta posse de bola no começo da partida, conseguiu encontrar um belo ataque. O Caio Paulista, né? Ele começou, a bola saiu, deixa eu ver se eu lembro tudo. Falan Franco pro Rafael, que tocou para o Beraldo. Aí o Beraldo toca pro Caio Paulista, que aciona o Araújo e corre naquele espaço já esperando receber, né? O Araújo ele recebe um choque, né, do volante do Grêmio e a bola sobra pro Caio Paulista, que arranca pela esquerda. Não tem muito o que fazer realmente a defesa do Grêmio ali, tá completamente exposta. E aí ele chega ao ataque, acha um belo cruzamento e o Caleri assim dá um toque de gênio e faz um belo gol. Lembra que eu falei? Caleri tem que dar um toque só. Um toque é isso que ele é bom. Um toque na bola, pô. Último vídeo, é doido, né, quando a gente faz isso daí e acontece logo na sequência. Um toque na bola dentro da área, gol. Gol. E era uma bola difícil, tá? Uma bola muito difícil. Ele conseguiu dar esse cabeceio sem chance alguma pro goleiro dos caras. Aliás, né, foi o duelo dos camisas 9, né? Soares e Caleri. Quem foi melhor? Só o futuro dirá. Mas conseguiu fazer esse belo gol. E aí, o Grêmio ele era melhor. E continuou dominando a partida até que
numa bola. Numa bola. Eu acho que. Agora eu não tenho certeza se foi escanteio ou se foi outro tipo de falta, qualquer coisa do tipo. No bate-rebate, primeiro momento o Arboleda ele se posicionou na frente da bola corretamente, que é com os braços para trás, e fez o primeiro bloqueio. A bola de novo sobra para um jogador do Grêmio, e aí o Alan Franco tá ali com o braço aberto, a bola bate no braço dele. Enfim, tinha que ter feito o mesmo gesto que o Arboleda fez, mas não fez o gesto correto, não fez o gesto técnico correto e acabou, né, gerando o pênalti para eles, 1-1, o Rafael não teve o que fazer. Depois, uma construção pelo meio, talvez a única construção, talvez não, certamente foi a única construção pelo meio dos caras. E aí, num lance, o Suárez. Quer dizer, primeiro que o Cristaldo ele serve, né? O Suárez. E aí, como ele passou de marcador, passou do Pablo Maia, né? O Beraldo teve que dar combate nele. O Arboleda teve que vir um pouquinho para compensar, né? Foi um pouco para a esquerda para compensar a saída do Beraldo. E aí o Alan Franco foi um pouco para a esquerda para compensar a movimentação do Arboleda. E o Rai Ramos foi um pouco para a esquerda também para compensar a movimentação do Alan Franco. Deu a perceber, a defesa ficou desmontada, né? E nessa movimentação toda, nesse desmonte, a bola sobra justamente para o Reinaldo, que vinha passando ali na esquerda, né? E pegou. Eu vi na própria transmissão falaram que foi falha do Rafael. Claro que é uma bola defensável, né? Quando a bola tá em cima de você. Mas primeiro que é uma paulada, tá bom? É assim, colado contigo é um baita chute. E, além disso, né? Também tem esse lance que, tipo, o goleiro tá ali um pouco rendido, né? O jogador tá na sua frente. Você não sabe muito bem o que ele vai fazer. Aí você tem que meio que esperar ali o cara perto, ele pode cruzar, ele pode estar alto, ele pode estar rasteiro, ele pode bater cruzado na paralela, enfim. São tantas opções quando o jogador chega desse jeito cara a cara com o goleiro, e acabou que ele chutou forte no meio do gol e o Rafael não conseguiu fazer a defesa. Claro que é uma bola defensável, mas é diferente de uma bola defensável e uma falha. Eu, pelo menos, não julgo aquela bola como falha do Rafael. Tem gente que, né, enfim, é mais rigoroso, mas até aí tudo bem. Aí, 2-1 pros caras. E, aliás, o Alan Franco, ele se recuperou no lance. Ah, cara, me dá uma raiva do Alan Franco. Não foi falha também dele, mas tem uma coisa que me incomoda no Alan Franco, que é aquele negócio. Zagueiro tem que zagueirar. Pô, zagueiro que não gosta ou que não quer sujar o uniforme, aquela bola era 100% pra chegar travando no carrinho. 100%. Assim, mas ele fica em pé, e ele sempre fica em pé. Ele não, sabe, não é esse lance que ele optou por, porque, sei lá, tinha cartão amarelo e não queria fazer o pênalti. Mas se fosse o Arboleda, em vez do Alan Franco se recuperando naquela bola, o Arboleda ia chegar no carrinho e ia bloquear o chute. Mas foi o Alan Franco, e ele tem. É o jeito dele jogar, né? E eu queria. Bom. Só um breve comentário. Estavam falando, né? O Pato que chegou já, né? Que o Ceni não queria o Pato. Então o Ceni tinha. Por mais que ele não quisesse, não escolhesse as peças, ele tinha o poder de veto, né? Ele podia aprovar ou não o jogador. Certo? Ele aprovou o Alan Franco, tá bom? Só pra avisar. É isso. Pois bem. Bom, já falei sobre o Pato lá atrás. Se você quiser, vai e procura. Eu não vou ficar me repetindo aqui, não. Pois bem. Nisso daí, assim, o São Paulo meio que, né, penou muito no primeiro tempo. O Caleri, ele novamente ele brigou muito com os zagueiros. Ele fez o gol, ótimo. Na única bola que serviram ele dentro da área, por mais difícil que fosse a bola, ele conseguiu fazer o gol. Então o São Paulo tem que começar a servir mais o jogador dentro da área, né? Isso daí é verdade. Porém, o Caleri também tem que se ajudar um pouquinho, viu? Porque, pô, teve uma bola no final do primeiro tempo que o Rato, que fez um primeiro tempo ruim também, ele veio construindo, né, a jogada pelo meio, se não me engano foi com o Araújo junto, e aí nessa construção, o Caleri fez o pivô, né, recebeu lá com o zagueiro e era o último zagueiro. E ele tinha a opção de rolar, quer dizer, a opção não, era o que ele tinha que ter feito, né, passar pro Rato. E era só passar pro Rato. Não tinha assim, era, pô, você tá aqui com a bola dominada de frente e você só toca de lado pro cara. Porra,
Mas não, o Caleri ele quis girar um pouquinho o corpo pra dar de calcanhar. E errou o calcanhar. Então, assim. Perdão, tô levemente resfriado. Na verdade é só sinusite mesmo, mas tudo bem. E assim. Não foi a única vez que ele fez isso, tá? E eu já falei isso daqui também outras vezes. O Caleri, ele tem uma função que ele é muito bom. Muito, 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 muito bom. Ele é ridiculamente bom. Na América Latina, talvez ele esteja entre os 5 melhores nisso daí, que é fazer gol dentro da área. Pegar com chute, sair da marcação. E assim, é nisso que ele é excepcional. O que ele faz muito bem também é brigar com os zagueiros. Então ele tá toda hora disputando a bola, tá toda hora enchendo o saco dos caras, desgastando, né, fisicamente o adversário. Porém, ele não é bom armando o time, ele não é bom na hora de passar, ele não é bom na hora de antecipar, ver a jogada, né, quando ele tem que armar, quando ele tem que finalizar sim, mas quando ele tem que armar, ele não é bom nisso daí. Então por que ele insiste em segurar a porra da bola? Por que ele insiste em inventar, cara? Faz o fácil, faz o que você sabe. No que você é bom, você é excepcional. Mas no que você não é bom, é puxado, pô, é muito pegado. Então, porra. Pô, Caleri, me ajuda a te ajudar, sabe? Eu acho que o São Paulo desperdiça alguns ataques por causa dessa postura do Caleri, tá? Assim como o Luciano fora da área faz coisas parecidas, enfim. Assim como o Rato também fez, né? Faz parte. Mas hoje cansou, realmente cansou o Caleri com essas coisinhas. E aí, depois disso daí, né? O segundo tempo, o Dorival veio com algumas coisas que eu achei interessante. Logo de cara, ele tirou o Ray Ramos, que eu. Porra. Que jogo. Assim. Quem aprovou? Então tá bom. Não consigo entender. Tudo bem, adaptação. Uma hora ele vai se encontrar, mas. Nossa, Ray Ramos, sério. Puxado, viu? Ele teve até um bom ataque, né? Um bom chute de fora da área no primeiro tempo. Só que, nossa, o cara ele não aparece pro jogo. Quando ele aparece, ele faz, assim, o mínimo, né? O mínimo. Tanto que o Natan entrou mal e foi melhor que o Ray Ramos. Difícil, né? Mas foi isso. Saiu o Ray Ramos, entrou o Natan e saiu o Rato, entrou o Rodriguinho logo de cara. Achei, assim, diferente, né? 2 mudanças nesse estilo, tipo, 2 garotos. Eu fiquei, nossa, por quê, né? Rodriguinho entrou muito bem. O Natan, ele é pura força. Teve um lance até curioso. Foi o Natan com o Cristaldo. Salvo engano, foi o Cristaldo. Se não foi, foi aquele outro menino, o 39 do Grêmio, ou. Tanto faz. Enfim, e aí o Natan, ele protegeu a bola, né? Ele só, sabe, segurou aqui, protegeu no corpo. Meu, o cara não conseguiu mover 1 centímetro, o jogador de São Paulo. Ele é muito forte. O Natan é isso, ele é força. Ele é bruto, realmente. Mas pedir alguma coisa além disso pra ele tá mostrando que não vai dar certo, né? Pros caras aí que gostam, né? Pra mostrar. Né? Enfim. Tem um aí que fica enchendo o saco, falando que o Natan é o novo Cafu, porque adora jogador com força. É isso que ele tem, força. Nada além disso. Não tô falando que é pra descartar o menino. Muito pelo contrário. Eu acho que tem seu valor. Porém, pra ser titular do São Paulo, pra ter mais minutos, realmente é puxado. É só quando, assim, em último caso, em jogo pequeno, por enquanto, né? Quem sabe ele não se desenvolve e se torna um jogador melhor. Mas ele errou muito, muito passe besta, sabe? Na hora de cruzar, ele sempre acertava o Reinaldo, e quando não acertou o Reinaldo, acertou o Rodriguinho. Pô, puxado, né? Por outro lado, o outro menino, o Rodriguinho, entrou muito bem, deu mais mobilidade para o meio-campo, apareceu no meio, apareceu na direita, na esquerda. E a chance, né, de mais perigo que o São Paulo teve no segundo tempo foi justamente uma virada de jogo que o Araújo deu no pé do Rodriguinho. O menino dominou perfeitamente e chutou, bateu no travessão. Teve um desvio do goleiro Gabriel dos caras. Mas, nossa, assim, merecia o gol, porque fez um segundo tempo muito bom. Depois ele foi caindo, né? Ele foi sendo melhor marcado na realidade, o time foi caindo fisicamente, mas
merecia aquele gol, sério. Assim, foi com 11 minutos do segundo tempo, quase, quase. E aí com 21, já vê a mudança saindo do Alisson, que fez um jogo ruim, para a entrada do Luciano, que também fez um jogo ruim, mas apareceu pelo menos, teve algumas chances. E depois, aos 31, o David saiu, entrou no lugar do Alan Franco e o Marcos Paulo no lugar do Araújo. Aí o São Paulo pressionou, 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 teve até algumas chances. O Grêmio parece que sente muito no segundo tempo, né? A parte física deles parece que não tá tão boa assim. Basicamente entregaram a bola pro São Paulo. O São Paulo tentou, mas não conseguiu chegar ao gol. Ficou pedindo um lance de pênalti lá. Não chegou a ver replay no. Pelo menos a transmissão não mostrou nenhum replay, né? Mas não parece que tenha sido pênalti. E assim, faltou qualidade mesmo para o time do São Paulo na decisão final, né? No cruzamento, no passe. Teve só uma bola, um passe do Marcos Paulo. O Marcos Paulo acertou um belo passe pro Luciano, né? Dentro da área. O Luciano bateu cruzado e quase chegou ao empate. Mas tirando esse lance, não teve nada assim de muito perigo, sabe? Realmente faltou pro time na reta final. Agora, jogador é jogador, né? Dos que eu não falei, pelo menos. Rafael, eu já falei o que tinha que falar da questão do gol. No mais, ele fez uma baita defesaça quando tava 1-0 ainda. Eu acho que tava 0-0 ainda no escanteio. O Kahneman, se eu não me engano, cabeceou e ele fez uma baita defesaça. De novo, a bola parada sendo nosso problema, né? Alan Franco. Putz, cara. Mal, mal. Teve alguns momentos, né, que ele teve mais liberdade para chegar ao ataque. Ele me parece um cara que funciona melhor como volante do que como zagueiro, sabe? Porque ele não tem essa força, ele não tem essa intensidade, essa coisa assim de, pô, chegar rasgando e tirar uma bola. Não é a dele. Então, puxado, sério. Sério, assim, o Alan Franco eu não consigo mais. Pelo menos eu achava que ele seria uma contratação melhor, tá? Sabendo que ele tinha essas características, eu não tô surpreso com as características, mas eu achava que pelo menos a qualidade no passe dele e carregando a bola iria compensar a falta de intensidade, mas não tá compensando, essa é a real. O Arboleda já foi, assim, um bom jogo, tá? Eu acho que foi o nosso melhor zagueiro. No final do jogo, ele até estava como centroavante, né? Ajudou a armar algumas jogadas. E. Ele tentou lá, bloqueou alguns chutes, teve um lance de perigo que ele chegou cortando, depois brigou lá na frente. Então, assim, foi o nosso melhor zagueiro, não dá muito pra culpá-lo ou falar qualquer coisa do Arboleda, não. Apenas que o cara hoje uma referência, né, na nossa defesa. O Beraldo na esquerda também foi bem. Teve aqueles problemas, né, dos espaços, especialmente pelo lado esquerdo da nossa defesa, foi onde deixamos mais espaços. Porém, com a bola ele foi muito bem, só teve um erro de saída de bola, conseguiu um bom lançamento, uma hora pro David, que quase ele chega. E é isso, né? Na construção ele ajudou bastante e no primeiro tempo eu acho que o time como um todo foi mal, então não dá muito pra culpar só o menino, e sim o coletivo, né, que foi. Não funcionou, essa é a real. Rai Ramos, bom, já falei, precisa mostrar mais do que vem mostrando, sério. Até agora eu não consigo entender essa contratação. Quer dizer, eu entendo porque que a gente contratou um lateral direito, né? Porque a gente tem um lateral direito que tá bichado, um que tem 97 anos, e outros dois que um é moleque ainda e não vai desenvolver tanto, assim parece, e a outra opção mal é jogador de futebol. Verdade, também tem o Moreira que tá machucado, né? Mas assim, realmente precisa demais. Sério. Eu acho que pelo menos eu imagino, né, que o Ceni passava confiança pra ele, que o Dorival passa confiança pra ele, mas ele precisa mostrar isso daí em campo, tá? Porque não tá mostrando, sério. Caio Paulista, pra mim foi o nosso melhor jogador em linha, pelo menos. Quer dizer, o melhor jogador do jogo todo. Atacou bem, teve esse problema defensivo, mas lembrando, ele não é lateral, né, de origem, então acontece. Só que nos duelos individuais, aí sim ele conseguiu se sobrepor. Quando ele tava na bola, ele conseguia brigar, ele conseguia ganhar, ele, sabe, não deixava espaço pro cara criar jogada, qualquer coisa do tipo, e nos duelos individuais. O problema era no posicionamento mesmo lá no começo
né, lá no primeiro tempo todo. E criou a jogada do nosso gol, não comprometeu no resto, passou bem. Teve uma hora, aliás, eu acho que é por isso que o Rato saiu do jogo. Uma hora que era só o Rato servir pro Caio Paulista, que ele ia entrar livre dentro da área, podendo ou finalizar ou cruzar, na mesma condição que o Reinaldo entrou, por exemplo. Mas o Rato, no finalzinho do primeiro tempo, não fez esse. Porra, Rato. Escolhas. É por isso que o Rato é o Rato e o Suárez é o Suárez, né? Porque na hora que o cara passou, o Suárez deu a bola e o Rato não. Maia correu assim por 3 no meio campo, se doou bastante, porém não conseguiu controlar o meio campo dos caras, até porque ele estava basicamente sozinho, né? Até porque já vou falar do próximo, o Alisson deixou a desejar, tá? Eu acho que com a bola foi ok, mas sem a bola ele precisava de mais, precisava preencher mais espaço, precisava se movimentar mais, precisava de mais coisa. E com a bola ele só foi ok, ele não foi nada além do mínimo. Então, né, não dá pra falar que foi um bom jogo do Alisson. O Rato, né? Já falei um pouco, realmente, ele fez um primeiro tempo ruim, muito apagado, então. É isso, basicamente. Ele tá um tanto quanto individualista, tá? Assim, um tom acima do normal dele, então é pra ficar preocupado. Araújo, baita partida dele. Eu acho que, junto com o Caio Paulista, foi o único lúcido, né, dos que entraram em campo. Realmente criou a jogada do Rodriguinho, deu bons passes, tentou se movimentar, tentou aparecer pro jogo, sofreu muitas faltas, porém sozinho não se faz nada, né? E o Caleri, né, pra fechar os que entraram jogando, já falei também aqui dele, não tem mais nada a acrescentar. O time tinha que servir mais um menino dentro da área, e ele tinha que focar no que ele é bom. Ponto. Natan não comprometeu, é um jogador limitado, mas não comprometeu. O Rodriguinho foi bem, merecia a melhor sorte, quem sabe fazer aquele gol. O David não entrou tão bem assim, entrou com muita vontade, mas nada além disso, né? Teve uma chance dentro da área, mas ele não soube aproveitar direito. Luciano, pra mim, entrou mal. Teve 2 chutes de fora da área que ele até levou algum certo perigo, mas é porque é aquele negócio, né? O Luciano, pô, ele é bom, né? Tecnicamente ele é bom. Pegou a bola, limpou, chutou. Só, mas e aí? E o além disso, né? Faltou. Marcos Paulo, ele entrou bem, entrou movimentando bastante, encontrou o passe pro Luciano dentro da área, porém não conseguiu fazer muita coisa, não. Até porque, né? Entrou um jogador que tava. Quer dizer, saiu um jogador que tava jogando bem, entrou outro. Se tivesse os dois juntos, talvez saísse alguma coisa, mas desse jeito fica difícil, né? Enfim, foi isso o jogo. Não dá pra crucificar nada, tá bom? Eu acho que era um jogo difícil, o time mudou o esquema tático, a gente já falou sobre isso. Eu vou assistir a entrevista coletiva do Dorival depois. Eu tô pensando em fazer a reação da entrevista, tá? Então, amanhã de manhã vai sair o react dessa entrevista. Eu não sei. Eu assisto junto com vocês ou não? Não sei. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Até umas 8 da noite eu penso nisso daí, certo? Muito obrigado. E olha, desculpa pela voz que tá meio zoada, né? Com a sinusite, é bem chatinho. Então é isso, deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo. Enfim, o que mais você quiser comentar sobre o que a gente falou aqui, eu não quero. Diga, quem você acha que é a pior contratação, Alan Franco ou Ray Ramos? Ou quem rendeu menos, pelo menos? Alan Franco ou Ray Ramos? Eu sei que você vai falar Ray Ramos, aliás, Alan Franco, porque tá todo mundo com raiva do Alan Franco, né? Por tudo que ele fez no primeiro semestre, mas, rapaz, o Ray tá puxado, viu? Tá puxado. Bom, querendo ou não, a pior contratação mesmo é um diretor de futebol que não deveria, segundo o estatuto, não deveria ser diretor de futebol. Essa daí é a pior contratação. Mas enfim, a gente não. Né, no final das contas, a gente acaba falando sobre os jogadores porque a gente fala sobre o jogo, né? Não vou ficar falando só sobre política aqui. Já fiz esses vídeos também, tá aí pra você assistir. Certo? Muito obrigado. Like, comentário, compartilhe, inscreva-se se ainda não for inscrito. Vamos São Paulo, quinta-feira tem mais. Tchau.